Mais de 50 funcionários recebem a placa de servidor público nota 10. Pelo quarto ano consecutivo, por iniciativa do vereador professor Célio Luparelli, os servidores estatutários e seletistas da Prefeitura do Rio de Janeiro receberam essa homenagem na Câmara Municipal da cidade. Nenhum país, estado ou município funciona sem o seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços fornecidos ao cidadão. Você sabe o que é mutismo seletivo? É um transtorno crônico, ele é grave. Ele é incapacitante, ele gera prejuízos na área cognitiva, na área emocional, na área social. O transtorno foi tema de uma palestra no Palácio Pedro Ernesto. Todos os projetos de lei que nós aprovamos aqui na casa, a gente provoca o Executivo a também tomar a sua iniciativa, que é a implementação das políticas públicas. A Prefeitura monta um esquema especial para o próximo fim de semana, quando acontecem 5 eventos na capital. Aqui no estádio do Maracanã são aguardadas no próximo sábado, dia 4, cerca de 70 mil pessoas para assistir a partida entre o Fluminense e o Boca Juniors, que irá definir o campeão pela Libertadores. A circulação de vendedores ambulantes no entorno do estádio será proibida. E mais. Vereadores aprovam um projeto de lei que garante a meia entrada para os garis em qualquer evento e manifestações culturais realizadas no município. Terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. O CRN2 está começando agora. Boa noite. Foi aprovado o projeto de lei que garante a meia entrada aos garis do município do Rio de Janeiro. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024, foi discutido pelos parlamentares. De acordo com a proposta, o orçamento está estimado em 45,7 bilhões. O projeto foi discutido em primeira discussão, em segunda sessão. Que nós vamos cobrar nas reuniões da Secretaria de Fazenda, vamos cobrar na Comissão de Finanças da Casa, emendas para que deem condições de haver aquilo que está prometido, que é um plano de cargo, emendas para que a gente não deixe de ter reajuste salarial no ano que vem. O projeto retornará para a discussão. O projeto de lei que garante meia entrada para os garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb, foi discutido pelos parlamentares em segunda discussão. A comprovação dos profissionais para obter o benefício será por meio da apresentação do crachá ou documento de identificação profissional. A vida do gari, e aí eu digo seja o gari da coleta, seja o gari da poda, seja o gari da emergência, seja o gari que é o trabalhador da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, ele faz um trabalho muito difícil. Então, mais do que justo, quisera que todo mundo pudesse realmente dar meia entrada para todas as categorias. E vamos lutar sempre, que essa casa vai estar sempre aberta, para fazer isso para todas as categorias. Então, uma reflexão muito difícil é essa de quais são as categorias, quais são as profissões que têm ou não têm meia entrada. E acaba que algumas poucas são selecionadas, o ingresso de todo mundo fica mais caro, então por isso eu gostaria até de poder ouvir o motivo pelo qual essa categoria receberia o benefício da meia entrada. E mais uma vez, de forma alguma, questionando o mérito dessa profissão em si, mas trazendo, como nós explicamos para os motoristas, para os frentistas, para as várias carreiras, inclusive de pessoas, mais uma vez, que a profissão não tem nem nome exatamente, que eles não têm acesso a esse benefício enquanto outros têm. Pode ter certeza que essa meia entrada do funcionário da Conlurb vai custar mais para o ambulante. Vai custar mais para o faxineiro que não é o servidor público, para o faxineiro privado. Por mais que eu ache que o servidor público tenha que ser sim valorizado, tem toda uma classe de trabalhadores privados que não tem, além de não ter a valorização, não tem a estabilidade, não tem um plano de saúde. Então, se for para tornar justo, tem que dar para todo mundo. A gente, de fato, tem que estar fazendo esses projetos de reconhecimento a esses seres humanos que ganham muito menos que a gente, mas que também querem ter acesso à cultura, acesso ao lazer,
querem estudar, enfim, querem ter uma vida de que é direito deles. O próprio Estado é que deveria, de verdade, fazer políticas públicas dando acesso a toda essa população, mas não faz. Então nós aqui fazemos, de fato, também esse papel. Então eu concordo sim, né, com o acesso dos garis com essa meia entrada, mas registro aqui que de fato deveria ser um acesso a todos. O projeto foi aprovado por 30 votos a favor. O nosso ensejo sempre foi o de valorizar esses profissionais da limpeza urbana em relação aos seus salários e às suas condições de trabalho. Mas não é atribuição do Poder Legislativo. Os garis são muito importantes na prevenção das doenças, porque removem os agentes patogênicos, muitas vezes encontrados no lixo, sem ter a pretensão de alcançar os maiores anseios da categoria, servirá como estímulo para que a sociedade, que já tem apreço pelos mesmos, perceba que os vereadores cariocas contribuíram de algum modo, ainda que simples, para que esse seja mais um degrau na escalada ascendente da plena valorização profissional dos garis. A importância do diagnóstico precoce e a conscientização sobre o mutismo seletivo foram discutidos nesta terça-feira no Palácio Pedro Ernesto. A palestra foi organizada pela vereadora Tânia Bastos, que é autora de 3 leis sobre o assunto. 1 em cada 140 crianças possui mutismo seletivo, um transtorno de ansiedade infantil ainda pouco conhecido. Trata-se de uma fobia que pode se manifestar na escola, normalmente entre os 3 e 6 anos, especialmente em meninas. É a dificuldade de se comunicar verbalmente em determinadas situações sociais. A gente não pode confundir a timidez, traços de timidez, com mutismo seletivo. Por que isso? Porque timidez não é uma patologia, timidez é um traço do temperamento. Agora, o mutismo não. O mutismo, de fato, ele emudece a criança dentro do contexto escolar e muitas vezes não é só o emudecimento, a própria rigidez comportamental. Então, são crianças que têm muitos prejuízos de não conseguir brincar com os pares, não conseguir interagir socialmente devidamente. Por isso que, inclusive, foi por muito tempo confundido com o autismo. O tema inspirou uma palestra realizada pela vereadora Tânia Bastos sobre a importância do diagnóstico precoce e a conscientização sobre o mutismo seletivo. A vereadora é autora de 3 leis sobre o mutismo seletivo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É um tema muito desconhecido e recentemente conseguimos aí unir 2 secretarias importantes, a Educação e a Secretaria também de Saúde, que fazem basicamente todas as suas atividades diretamente com o aluno, com a criança, com o adolescente. Todos os projetos de lei que nós aprovamos aqui na casa, a gente provoca o Executivo a também tomar a sua iniciativa, que é a implementação das políticas públicas. Debater sobre este tema estimula a consciência sobre o assunto e promove melhor qualidade de vida, além da inclusão. Os pais devem estar atentos ao desenvolvimento da comunicação da criança. Ela desenvolve bastante inibição comportamental. Isso impede que ela interaja com os pares, né, que ela desenvolva amigos, enfim, prejuízo em diversas áreas. No fim da tarde, a Câmara Municipal foi iluminada com a cor azul para marcar a data que inclui o Dia Municipal de conscientização do mutismo seletivo no calendário oficial da cidade. Ainda falando em saúde, a vacina contra a Covid vai entrar no calendário de vacinação infantil a partir de 2024. A vacinação será destinada a crianças a partir de 6 meses e até os 5 anos de idade. A imunização contra a doença também entrará no calendário anual de vacinas dos grupos considerados de maior risco para a doença, como idosos, gestantes, profissionais da saúde e pessoas com deficiência permanente. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deve ter uma vacina contra a Covid remodelada a cada ano, como já ocorre com o imunizante contra a influenza. A incorporação da vacina que protege contra o coronavírus no calendário nacional de vacinação é uma mudança que está de acordo com as atuais diretrizes da Organização Mundial da Saúde.
A Prefeitura montou um esquema especial para o próximo fim de semana, quando 5 eventos vão ocorrer na cidade. As atenções estão voltadas principalmente para sábado, dia da final da Copa da Libertadores. 368 mil turistas devem desembarcar na capital até quinta-feira. Muitos são argentinos que vêm assistir a partida entre Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã. Ao todo, serão 5 eventos importantes acontecendo na cidade no mesmo fim de semana. Entre eles, a implosão de 4 prédios no antigo campus da Universidade Gama Filho, na Piedade, e a primeira prova do Enem. A cidade receberá ainda shows do cantor Roberto Carlos e da banda Red Hot Chili Peppers. Aqui no estádio do Maracanã são aguardadas no próximo sábado, dia 4, cerca de 70 mil pessoas para assistir a partida entre o Fluminense e o Boca Juniors, que irá definir o campeão pela Libertadores. A circulação de vendedores ambulantes no entorno do estádio será proibida. Um telão será instalado na Cinelândia para exibir o jogo, marcado para começar às 5 da tarde. Nesta terça-feira, durante uma coletiva, o prefeito Eduardo Paes anunciou um planejamento operacional para a cidade. Vamos receber visitantes. Eu quero lembrar que o Boca Juniors é uma torcida adversária, mas não é uma torcida inimiga. Nós temos que ter respeito pelos seres humanos e tratar bem aqueles que nos visitam. Portanto, os argentinos que vierem ao Rio de Janeiro serão muito bem recebidos nessa cidade. Nós vamos estar atentos, obviamente, junto com as forças policiais, a qualquer tipo de hostilidade e violência que se cometa contra aqueles que nos visitam. Isso é uma atitude que nós não vamos aceitar e temos certeza que vamos ter aí um jogo, se Deus quiser, com a vitória do Fluminense, mas na mais perfeita ordem e tranquilidade. Nas imediações do Maracanã, o trânsito será fechado às 6 horas da manhã. Os bloqueios na Rádio Oeste não são feitos no sentido meia. Nesse caso, por uma solicitação da Polícia Militar, por questão de segurança, é feito a partir da Praça da Bandeira e a partir das 6 horas da manhã. Os portões serão abertos à 1 da tarde, 4 horas antes da partida. Os torcedores devem priorizar o transporte público. Mais de 600 guardas municipais vão participar da operação que começa nesta terça-feira com a chegada de 16 mil torcedores do Boca Juniors. Os jogadores desembarcam na cidade nesta quarta-feira pelo aeroporto do Galeão. O próprio Galeão tem um aumento de 35% em seus voos, sendo que todos esses voos representam 16 mil argentinos desembarcando na cidade. Existe um plano operacional da Prefeitura em todas essas entradas da cidade do Rio. Santos Dumont com 1.832 voos e rodoviária com aumento de 20% também da chegada dos ônibus na cidade do Rio. Também no próximo sábado, a banda americana Red Hot Chili Peppers se apresenta no estádio Newton Santos. Cerca de 50 mil pessoas devem acompanhar a apresentação. A Sete Rio destacou que os trens serão a melhor forma de chegar ao Engenhão. Ainda no sábado, o cantor Roberto Carlos fará o primeiro show das 2 apresentações no Jockey Club na Gávea. A rede hoteleira já registra uma ocupação dos quartos de 82%. Depois do intervalo, o abandono de cães debaixo de uma passarela na Avenida Brasil. E mais, servidores são homenageados no plenário da Câmara do Rio. Voltamos já. Onze cães foram resgatados embaixo da passarela 1 da Avenida Brasil, no Caju, na zona portuária do Rio. Os cachorros foram abandonados e ficavam amarrados, presos por correntes. Um protetor de animais que frequenta a região estava alimentando e cuidando dos bichos, que viviam na área há 2 anos. No local, já foram registrados outros abandonos de animais. Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, uma obra está prevista na região para impedir novos casos. Os cães recolhidos foram levados para o Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo, onde serão cuidados, vacinados, microchipados e castrados. Em breve estarão disponíveis para adoção.
Pelo quarto ano seguido, 50 servidores lotados em secretarias municipais foram homenageados pela Câmara do Rio. Eles receberam a placa de servidor público nota 10 do vereador professor Célio Luparelli. Um deles foi o seu José Mauro, que deu um depoimento emocionado no plenário do Palácio Pedro Ernesto. A solenidade teve início com a apresentação musical de alunas da rede pública de ensino da cidade. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. O plenário do Palácio Pedro Ernesto estava lotado de servidores, entre eles secretários municipais. Os representantes das pastas vieram prestigiar os trabalhadores que se destacam em suas atuações. Pelo quarto ano consecutivo, por iniciativa do vereador professor Célio Luparelli, os servidores estatutários e seletistas da Prefeitura do Rio de Janeiro receberam essa homenagem na Câmara Municipal da cidade. Na mesa, juntamente com as autoridades, recebeu o reconhecimento das mãos do parlamentar, o professor José Mauro da Silva. Atuando há 52 anos no magistério, ele se encontra desde 2011 à frente da 9ª Coordenadoria Regional de Educação, onde coordena 165 escolas. Ser servidor me agrada e me eleva muito. Essa placa hoje, essa homenagem, ela vem coroar 52 anos de um trabalho firme, dizer para vocês que foi fácil, foi não, mas aqui estou. Zé, conhecer a sua liderança, a forma como você guia a nossa nona CRE, a referência de educador, de professor, de gestor que você é um dos patrimônios da nossa educação. É um dos patrimônios que nós temos da nossa cidade. E que se a gente pudesse botar como Pequeno Príncipe proteger com uma proteção de vidro, eu acho que é tudo que a gente tanto deseja, não por um sentido de conhecimento, mas por um sentido de deferência pelo seu legado. A placa de servidor público nota 10 foi destinada a mais de 50 funcionários de diversas áreas. O servidor público tem um papel decisivo na administração pública. Sua missão é a de servir o interesse coletivo na forma pela qual ele for democraticamente definido pelo governo, em seu sentido amplo, na cúpula dos 3 poderes. Seu papel, embora subordinado ao poder político dos detentores do mandato popular, está longe de ser passivo. Ao contrário, deve ser ativo, diagnosticando problemas, levantando alternativas e propondo soluções. A prestação do serviço público é uma das mais importantes atividades de um corpo social. Nenhum país, estado ou município funciona sem o seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços fornecidos ao cidadão. Quando os servidores públicos não são valorizados, quem perde é a instituição, o povo, pois sem o corpo funcional selecionado, capacitado, remunerado em dia e constantemente estimulado, não podemos crescer de forma permanente e equilibrada. Em solenidade realizada nesta terça-feira, a Câmara Municipal entregou moções de congratulações a representantes de 6 projetos sociais. As homenagens foram feitas pela vereadora Verônica Costa. A solenidade de entrega de moções de congratulações aconteceu no Salão Nobre da Câmara. 5 instituições que realizam trabalhos sociais receberam as moções. Os homenageados foram o Projeto Girô, Fazer o Bem Rio de Janeiro, Rocinha em Cena, Voluntários Engajados e Vivendo um Sonho Surf. A iniciativa foi da vereadora Verônica Costa.
A importância dessa homenagem, né, dá muito mais voz para a gente, né, enxerga a gente projetos pequenos que começam sem recurso nenhum, mas com muito amor e muita dedicação na transformação de vidas de jovens, né, da nossa comunidade. Para a gente está sendo muito especial por estar vindo agora, no mês de outubro, que a gente está completando 10 anos, então todo o trabalho que a gente faz com as crianças nos hospitais públicos e esse reconhecimento vir nesse momento, para a gente fica bastante feliz. Isso mostra onde a gente está chegando, isso mostra que outras pessoas estão conhecendo o nosso trabalho, estão conhecendo o projeto, então é a forma de mostrar que a gente está no caminho certo, que está dando certo. Para que a gente possa conseguir também até financiamento público, esse reconhecimento nos ajuda com isso também, né? Para que a gente possa dar continuidade e assim acessar mais territórios do Rio de Janeiro, acessar mais pessoas. Para a gente é muito importante porque é a forma de dizer que a gente está no caminho certo, né? A gente está no caminho da solidariedade, de poder fazer o bem ao próximo. Eu acho que a solidariedade é a chave para poder mudar o mundo. É importante a gente trazer o povo para dentro da Câmara, porque é aqui que acontecem as grandes votações. A população precisa entender isso e reconhecer esses projetos que já existem e resistem, sobrevivem sozinhos, sem o apoio das autoridades, é fazer com que eles possam ser vistos também, né? Então a minha intenção é cada vez mais fazer o que eu faço a minha vida toda. Eu sempre falo, eu não faço obra, mas eu cuido de gente. O assunto agora é Carnaval 2024, porque a venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial começa no dia 23 de novembro. As entradas serão disponibilizadas exclusivamente online no site oficial. Os preços variam entre R$ 95,00 a R$ 350,00. Os pagamentos poderão ser feitos por Pix ou cartões de crédito. Segundo a Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba, os ingressos serão totalmente digitais, com uma tecnologia que protege o consumidor de possíveis fraudes. Os desfiles do Grupo Especial acontecem nos dias 11 e 12 de fevereiro, com as 6 melhores colocadas retornando para o Sábado das Campeãs no dia 17 do mesmo mês. E o CRN2 termina aqui. Na sequência, tem o Câmara Rio Debate. O assunto do programa desta semana é o congestionamento que atinge o Rio de Janeiro. Uma pesquisa mostra que 80% da população deixam de fazer alguma atividade no dia a dia em função da dificuldade de locomoção causada principalmente pela grande quantidade de veículos nas ruas e avenidas. Você pode acompanhar a nossa programação também ao vivo pela internet. Os endereços estão na tela para você. Uma boa noite e até a próxima.